Então, dando início ao nosso encontro de hoje, fazer a apresentação aqui mais formal da nossa convidada no grupo de pesquisa Consciências Sociais, né, grupo de pesquisa vinculado ao programa de pós-graduação em Sociologia da Universidade Federal de Alagoas. Nós temos aqui hoje a presença da professora Rafaela Reis, que é professora da Universidade Federal de Juiz de Fora, que tem sua carreira acadêmica, na sua formação acadêmica realizada toda dentro dessa instituição, tendo feito graduação em Ciências Sociais, mestrado e doutorado em Educação. A Rafaela está aqui conosco hoje para falar um pouco da temática Sala de Aula Invertida. Então, seja muito bem-vinda, Rafaela, a palavra é passada a você. Oi, gente, aqui minha internet está oscilando um pouquinho. Bom, boa tarde a todos e todas. Eu quero agradecer aí a Fernando, o Cristiano e o Elkson, é esse nome? Pelo convite, né, de participar aqui da reunião do grupo. Um prazer conhecê-los. Eu acabei preparando um pouquinho de um slide para eu não me perder muito, porque é uma discussão um pouco maior, e aí, como a gente combinou meia hora de exposição, eu fiz um slide só para eu não me perder. Mas primeiro eu quero dizer por que eu comecei a investir nessa discussão, assim, meu tema é totalmente diferente disso, assim, mas hoje eu sou a professora da disciplina de metodologia de ensino em sociologia aqui na UFJF, eu já estou assumindo essa disciplina há 4 anos, ofertada semestralmente, e a cada semestre eu vou trazendo alguma coisa nova, mas há 2 anos e meio eu venho com essa discussão sobre as metodologias ativas, que na verdade eu tive contato quando eu coordenei um curso de especialização à distância aqui na universidade, que era sobre tecnologias de informação e comunicação na educação básica. Era uma pós para professores, né, já formados, uma demanda social da CAPES, e aí teve uma disciplina que trouxe essa discussão, e aí eu olhei assim com um pouquinho mais de carinho e resolvi começar a estudar, a ler bastante, testar algumas coisas, porque eu fico fazendo dos meus alunos cobaias, então a gente testa, a gente produz, a gente aplica nas escolas, então é mais ou menos um pouquinho disso que eu trouxe para vocês aqui. Então eu vou apresentar aqui o slide, deixa eu... Eu vou perder o contato visual com vocês, mas aí qualquer coisa pode abrir o microfone e me chamar, tá, gente? Bem, acho que assim, antes de falar exatamente de sala de aula invertida, a gente tem que situar onde que essa discussão se insere, né? Ela se insere no campo das metodologias ativas de aprendizagem, que na verdade a gente acha que é uma discussão muito nova. Eu até brinco, né? Aqui em Juiz de Fora a gente vê muito isso. A gente vai no shopping e aí tem um cartaz gigante falando assim: vem estudar nessa instituição, porque aqui a gente trabalha com metodologias ativas, como se fosse a grande descoberta do século, o que não é, porque, na verdade, essa discussão de pensar um ensino mais personalizado, que inclui, que dê mais autonomia para o estudante, que faz com que ele pesquise, enfim, que tenha no professor um papel muito mais de curador do que, de fato, aquela transmissão, né, passiva de conhecimento, isso já é uma discussão muito antiga, né, eu até brinco. O nosso querido Rousseau, lá da sociologia, ele já vinha fazendo essa discussão, não necessariamente essa discussão, mas ele já apontava isso como uma possibilidade da gente repensar a forma como o ensino tradicional vinha sendo feito. Então, assim, é uma discussão muito longa, né? A gente pode caminhar por várias abordagens. Então, assim, a escola nova lá no início do século passado já vinha trazendo esses elementos, né? Alguns elementos dessa discussão. Paulo Freire, sem dúvida, Dermieval Saviano, sem dúvida. Então, são elementos que estão aí presentes, mas por que hoje, né, está aí na crista da onda? E aí tem muito a ver, inclusive, é bom a gente começar a observar que tem elementos muito presentes aí nessa construção curricular que a gente tem vivenciado aí nos últimos tempos, as reformas educacionais aí dos últimos anos. Ela incita um processo de formação que é muito diferente do que está aí nessa imagem que eu coloquei para vocês, né?
que é um retrato fiel da escola de hoje, do século XXI, embora não devesse ser. Né? Então, o que a gente vê são práticas educacionais ainda bastante engessadas, né? Processos de formação ainda bastante nessa lógica da transmissão, do aluno lá como a tábula rasa, que não sabe nada, e o professor que sabe tudo, né, que acompanha, inclusive, formas de avaliação bastante enrijecidas. Então, a gente está aí nesse cenário, né, em que os professores é como se eles estivessem no século passado, e não a escola, né, mas assim, a sociedade e as demandas que os nossos alunos trazem para nós, num outro momento, né, a gente fala muito que nós somos a geração, a gente está vivendo aí a geração polegarzinho, né, aquela que tudo sabe já, com 2 aninhos, passa o dedinho aí no celular e já sabe achar conteúdo na internet, ainda que de maneira desorientada, mas sabe encontrar qualquer tipo de conteúdo que lhe atraia. Sabe que se apertar o botãozinho e falar lá, quero assistir o vídeo, não sei de quem, vai encontrar. Então, a gente encontra esse grande descompasso, né? Então, a gente tem aí uma escola que está muito mais interessada em gerar resultados bastante previsíveis, até porque a gente tem um formato ainda, né, gente? Porque a nova BNCC, a reforma do ensino médio, ainda está nesse processo aí de elaboração final do texto, de implementação. Então, assim, o que ainda predomina hoje é uma escola com um currículo bastante enrijecido, pautado em avaliações em larga escala. Então, muitas escolas operam na construção curricular a partir de matrizes de referência das avaliações em larga escala. E é isso tudo porque ela precisa dar resultados objetivos e bastante previsíveis para a sociedade, que podem, inclusive, ser traduzidos em notas de IDEB, né? Em resultados aí no SAEB, no Enem, enfim. Então, há uma expectativa, né, dentro da escola, de que, assim, o aluno saia sabendo X, né, o que é X, o que é 2X, o que é Y, só que o que a gente tem de demanda hoje é um conhecimento que não dá para ser bastante enrijecido, né, a gente está num momento aí, até podendo relacionar aí com o neoliberalismo, e que as coisas, né, são muito mais fluidas. Então, assim, não adianta você saber muito uma determinada coisa. É importante que você saiba circular em diferentes circunstâncias, né, com diferentes conhecimentos. Então, a expectativa da sociedade está indo muito mais nessa direção. E aí, quando eu falo expectativa da sociedade, é muito mais nesse sentido de pensar quais são as demandas aí que esse contexto neoliberal traz para a gente e determina a gramática escolar, tá? Então, assim, quando eu estou falando que, na verdade, a gente está nesse descompasso, eu não estou dizendo que, assim, é muito ruim. Eu só estou dizendo que hoje, né, e é uma crítica mesmo, hoje a gente está se pautando por uma gramática do mercado, né? Então, a escola está sendo pautada por uma gramática do mercado, e isso é preocupante, né? Então, assim, o próprio BNCC, a reforma do ensino médio, tem uma gramática alinhada com essa perspectiva neoliberal. Mas aí, o que a gente faz com isso, né? Será que a gente continua trabalhando nesse formato antigo, nesse suposto descompasso, ou a gente segue tentando aprimorar as nossas práticas pedagógicas? Tem um autor que dialoga muito com o Sennett, que é o Rafael Camilo, e ele faz essa discussão assim, muito clara, e aí ele fala, bom, as metodologias ativas, toda essa discussão, ela é muito alinhada com esse novo processo, né, com essa nova demanda que o neoliberalismo tem trazido para as escolas. Mas aí até que ponto ter ciência disso, ter contato com isso, aprender a lidar com isso, vai ser negativo para nós, professores, né, seja da educação básica, do ensino superior. Então, são questões que eu acho que a gente precisa refletir. E aí, assim, dentre as metodologias ativas, né, existem alguns modelos. A sala de aula invertida é uma técnica
né, das metodologias ativas, é um modelo. Mas existem outros que vocês provavelmente já devem ter escutado falar, já devem ter vivenciado, inclusive como alunos, que, por exemplo, metodologias por projeto. Muito comum nas escolas, né, sobretudo quando elas tentam realizar algum tipo de atividade interdisciplinar. Então, tem um projeto definido e aí algumas disciplinas acabam dialogando para gerar um resultado. Então, isso também se insere dentro de uma abordagem ativa de aprendizagem. Aprendizagem por pares ou por times, quando um professor também ele acaba organizando a sala de modo que cada par ou cada time seja responsável por fazer levantamento, pesquisa, enfim, por algum elemento de um conhecimento, de algum conteúdo que ele queira trabalhar. Até porque essa ideia de metodologia ativa, ela tem pelo pressuposto que a gente passe pelo menos por 3 etapas. Então, assim, a ideia é que você tem um primeiro momento, que é uma busca individual por conhecimento. Então, o professor, ele dá o caminho para que o aluno sozinho já busque conhecimentos a respeito daquele conteúdo. Aí viria um segundo momento, que aí ele vai para o grupo, então ele divide a turma em pequenos grupos, e aquele grupo, né, vai trocando o que cada um sabe, o que cada um conseguiu obter, e aí vai agregando, e por fim, aquele momento em que o professor costura aquilo tudo, né, e aí agrega para além daquilo que os alunos foram capazes de trazer sozinhos ou em grupos. Então, é muito comum essa abordagem quando os professores trabalham nessa perspectiva, também é bastante já conhecida em algumas propostas pedagógicas, não é difícil de encontrar nas escolas. Aprendizagem por problemas também já é bem comum. Eu acho que tanto a aprendizagem por problemas como o estudo de caso, em especial, eles são tratados muito também no ensino superior, em determinadas áreas. Então, a gente vê, assim, curso de medicina, né, de saúde de uma maneira geral, área do direito, administração, a gente encontra muito essas duas abordagens, né? Então, você tem um caso e você analisa, ou você tem um problema e você precisa descobrir soluções para aquele problema. Nesse caso, você tem que geralmente gerar um produto. Então, é bem comum isso no ensino superior, mas você já encontra algumas possibilidades também na educação básica. E aí a gente chega com a sala de aula invertida, que já é uma abordagem mais recente, como eu estava mencionando para vocês. Eu me amparo nessa leitura aqui, do Sala de Aula Invertida, uma metodologia ativa de aprendizagem, que é do Jonathan Bergman e do Aaron Sanz, que são autores norte-americanos, e são da área de ciências, né? Um é professor de química, outro, na verdade, é de matemática, e aí eles são professores que atuam no equivalente à educação básica aqui para a gente, e aí desenvolver essa metodologia. Já estiveram aqui no Brasil fazendo palestras, enfim, já foram questionados de inúmeras maneiras de que essa metodologia é inviável aqui no contexto nacional, pelas dificuldades das escolas de trabalhar com tecnologia, pelas desigualdades sociais que aqui existem, né, e são muito visíveis hoje, com o ensino remoto que nós estamos vivenciando. Então, assim, quando essa discussão chegou aqui no Brasil, ela foi bastante rechaçada, assim, né? Então, depois a gente, no bate-papo, conversa sobre isso. E aí tem um cachorrinho aqui também, da vizinha. Mas vamos lá. E aí, para a gente implementar uma sala de aula invertida, não é fácil, né? Então, assim, requer mudanças estruturais, assim, requer mudanças de comportamento, cultural dentro da escola, e a gente que vai para a escola, né, vivenciou como estudante, já vivenciou como professor, vivencia hoje aí como professores que acompanham os estagiários nas escolas, a gente sabe como que é difícil qualquer tipo de mudança dentro de uma escola, geralmente tem muita resistência, né, e aí para a gente implementar uma metodologia ativa, uma sala de aula invertida, a gente primeiro tem que pensar que é deixar de lado a ideia de aluno passivo e pensar nesse aluno ativo, né? Então, assim, eu não sou mais o detentor de conhecimento como professora, mas eu tenho que estimular, eu tenho que orientar, eu tenho que dar caminhos para que o meu aluno seja capaz de buscar por si próprio, pelo menos os elementos iniciais
daquele conteúdo, né, que eu quero trabalhar com ele. Porque é essa ideia de que ele precisa se interessar por aquilo faz toda a diferença, né? E aí eu preciso ser perspicaz o suficiente para mostrar a melhor maneira para ele poder buscar esse conteúdo. Além disso, né, eu coloco aqui também minha posição, né, a gente tem que deixar de ter um envolvimento muito burocrático com as escolas, enquanto professores, e buscar ter um envolvimento mais profundo. Então, assim, não basta simplesmente eu pensar, eu tenho cada, sei lá, um mês que pensar uma avaliação. E aí eu entendo, vocês podem, né, a gente pode conversar isso depois. É muito surreal pensar isso no contexto de escola pública, de escola estadual, em que o professor circula em 3 escolas, enfim. Mas a implementação de uma sala de aula invertida também demanda disso, né? Para além de uma questão burocrática, um envolvimento muito maior do professor com aquela escola, com o projeto pedagógico, né? Com a turma em si. E aí, só que para isso, obviamente, demanda questões que são externas à própria atuação do professor. Aí, né, se a gente está deixando de pensar um aluno passivo, a gente também tem que deixar de pensar a ideia de um professor transmissor. A gente tem que criar condições para que toda a comunidade escolar se envolva. Então, assim, é aquilo, não dá para simplesmente eu, professora de sociologia, começar a implementar uma abordagem diferenciada na escola, né? Eu não convenço, eu não mudo, não faço mudança cultural dentro da escola, eu não consigo alcançar uma mudança de mentalidade na forma de estudar e aprender do aluno, se eu fizer aquilo sozinha, né? É igual a gente fala, né, em sociologia, porque esse professor de sociologia dentro da escola é severino, né? Então, assim, discussão de racismo, é professor de sociologia, feminismo, professor de sociologia. Só que não dá só para o professor de sociologia não ser racista, discutir racismo. Todos os outros professores têm que também não ser racistas e fazer essa discussão. Então, é mais ou menos isso que a gente está falando em termos de envolvimento da comunidade escolar. E, obviamente, a família, até porque, assim, a família, ela dificilmente entenderia essas mudanças, assim, ela tem dificuldade. Aqui em Juiz de Fora, nós temos uma escola privada, fundada há pouco tempo, que ela é totalmente baseada em metodologias ativas. E aí você chega nessa escola, não tem sala de aula, né? Não tem a sala de aula do aluno, né? A escola tem espaços, né? E naqueles espaços os alunos vão passando de acordo com o projeto que vai ser sendo desenvolvido. Então, cada dia ele pode estar num lugar diferente. E isso é muito diferente para uma família que está acostumada com, né, sobretudo, assim, quando a gente vê crianças menores, o pai vai lá e deixa a criança na porta da escola ou na porta da sala de aula, sabe que vai ter uma carteira, que o aluno vai estar sentado de frente para o professor, que ele vai chegar em casa, vai ter o dever de casa. Então, é isso, né? Então, envolve uma mudança em que as famílias também precisam ser acomodadas nessa mudança e apoiarem essa mudança aí. O que predomina, né? Uma certa acomodação, sem dúvida. Então, assim, é difícil, é trabalhoso pensar essas metodologias ativas, envolve vários constrangimentos, e aí tentar lutar contra esses constrangimentos, incluir esse trabalho a mais, assim, para o professor, para a gestão escolar, acaba gerando um certo, né, acho que não vai dar certo, e a gente acomoda no que já existe. Né, o que predomina? Receitas prontas, né? Então, assim, quantas aulas, assim, muitos professores já pegam, tipo, copia e cola do livro didático, então tem aí bancos de aulas prontas na internet, então é muito mais fácil seguir assim do que pensar de acordo com a sua turma, de acordo com os seus objetivos em relação a ela, né? Então a gente vai encontrando um pouco disso. E eu sei disso como professora de educação básica que já fui, como ex-aluna de escola pública, já fui, e como pessoa que acompanha os alunos. A gente acaba observando um pouco disso, né, dessas resistências. E um grande medo também é de perder a centralidade do professor, né? Então, assim, muitos professores acham que quando a gente não é mais o professor transmissor,
a gente acaba perdendo um pouco o fio da meada ali, né? Então, assim, eu não sei o que vai acontecer porque o aluno pode trazer de tudo. E aí, obviamente, que isso demanda muito mais do professor. Então, assim, essa centralidade, de fato, ela nunca vai existir, mas vai demandar muito mais o papel do professor de conduzir isso, de orientar da melhor maneira possível e de estar cada vez mais se formando, né? Então, assim, vai exigir dele um processo contínuo de formação, inclusive. E aí, assim, né, foi muito resumidamente, assim, para a gente pensar onde que essa sala de aula invertida pode se inserir. E aí, e é a pergunta, né, será que vale a pena investir nessa ideia? Como eu disse, eu tenho feito testes aqui na UFJF com os meus alunos, eu discuto isso em metodologia, e quando eles retomam para mim na disciplina de estágio, aí é um momento que eu tento arriscar, né? Então, assim, já que é um momento que a gente pode errar e pode acertar, é um momento que eu convido os alunos para testar uma sala de aula invertida no momento da regência deles. Algumas experiências foram legais, outras nem tanto, né? Sobretudo por essa questão de que demanda mesmo uma mudança de mentalidade do professor, do aluno, né? Então, vamos ver se vale a pena investir nessa ideia. Aí eu trouxe 2 trechinhos aqui, 2 falas desses autores que escreveram o livro Sala de Aula Invertida. Ele diz o seguinte: o momento em que os alunos realmente precisam da minha presença física é quando empacam e carecem de ajuda individual. Não necessitam de mim pessoalmente ao lado deles, tagarelando um monte de coisas e informações. Eles podem receber os conteúdos sozinhos. E se gravássemos todas as aulas, e se os alunos assistissem ao vídeo como dever de casa, e usássemos então todo o tempo de sala de aula para ajudá-lo com os conceitos que não compreenderam. Então, a ideia aí do Jonathan e do Aaron é o seguinte, né? Então, eles perceberam, né, sobretudo sendo professores de química e matemática, que eles passavam o conteúdo, a explicação da matéria durante a aula, e aí davam os exercícios para os alunos fazerem em casa, e era a hora que os alunos estavam ali sozinhos, sem ter ninguém para explicar, né? E aí que era o momento que eles falam aqui, né? Era o momento que os alunos empacavam. Então, eles pensaram de inverter exatamente por isso. Então, eu dou o conteúdo enquanto eles estiverem em casa e utilizo meu tempo de aula só para exercitar, né? Para fazer aquele momento de tornar aquele conteúdo teórico concreto através de exercícios, através, enfim, de infinitas possibilidades que tem aí, especialmente o campo deles, né? E aí tem aqui, né, uma comparação do uso do tempo tanto na sala tradicional quanto na aula invertida. Ele está considerando aqui 2 tempos de aula, né, 1h30, que seria o ideal aí para a gente, na sociologia, inclusive, para qualquer disciplina, o mínimo, né? Mas aí é o seguinte, né? Então ele fala assim: olha, numa aula tradicional, a gente tem 5 minutos para atividade de aquecimento, 20 minutos para passar o dever de casa, rever, né? De 30 a 45 minutos para fazer a preleção do novo conteúdo, e aí 20 ou 35 minutos para prática orientada e independente ou atividade de laboratório. Se eles eliminassem boa parte disso, resolvendo essa questão em casa, eles defendem, então, que haveria um tempo maior para fazer o que realmente interessa, ou que realmente demanda maior dedicação dos professores na sala de aula. Então, numa sala de aula invertida, você teria ali 5 minutos para essa atividade de aquecimento, 10 minutos para perguntas e respostas e 75 minutos para prática orientada ou independente com atividade de laboratório. E aí, quando eu li isso, eu falei, caramba, a gente tem 50 minutos de aula na sociologia por semana, né? O que é muito pouco. Contando aquele tempo ali de gestão da sala, né, que é aquilo, senta ali, vamos fazer chamada, você perde aí já pelo menos 5 minutos ou 10, então vamos dizer que a gente tem ali entre 40 e 45 minutos. E se os alunos pudessem assistir o conteúdo todo em casa, a parte teórica mais densa, ainda que de uma maneira bem clara, né, bem detalhadinha, e utilizasse esses 40 minutos para o debate, né, para exercícios de pegar uma reportagem ou pegar enfim, um contexto específico e interpretar à luz daquilo que ele viu em casa.
Aí eu fiquei pensando nisso, falei, será que dá certo? Será que vale a pena tentar? Considerando que a gente já tem tão pouco tempo de sala de aula. Aí eu falei, bom, vou começar a testar isso com os alunos, pensando nessa ideia de que a gente ganharia mais tempo discutindo e menos tempo ali passando a matéria no quadro. Até porque, assim, né, eu não sei se vocês já fazem estágio, algum tipo de atividade de acompanhamento na escola, mas o que a gente vê, boa parte das práticas dos professores, é que eles ficam ali entre 20 e 25 minutos passando o conteúdo no quadro, né? E aí depois eles fazem a discussão sobre o assunto. Então, assim, eles já, em tese, teriam perdido ali uns 20 minutos que eles poderiam estar aproveitando para fazer essa discussão com os alunos diretamente. Só que não basta só isso, né? Então, assim, não é só simplesmente encaminhar um vídeo, um podcast, um texto, enfim, para o aluno assistir em casa relativo ao conteúdo, né? Ou ler o livro didático, orientado. É preciso que ele siga o que os autores chamam de método Cornell. Então, eles precisam, né, transcrever os pontos mais importantes do material que foi orientado para eles assistirem em casa, ou lerem, ouvirem, né? Registrarem as dúvidas e aí fazer o resumo do conteúdo aprendido. Essas dúvidas, elas são fundamentais de serem registradas, sobretudo porque é para aquele momento ali dos 10 minutos, né, de perguntas e respostas. Então, é aquele momento que o professor vai chegar na sala de aula tendo ciência de que os alunos fizeram como dever de casa o estudo do conteúdo, ou, enfim, né, da maneira como ele passou, e que ele vai chegar apenas para esclarecer e daquele esclarecimento fazer o conteúdo acontecer praticamente, né, na realidade concreta dos alunos. E aí os autores falam aqui, né, desse livro, por que motivos errados para a gente inverter a nossa sala de aula, né? Eles até brincam, porque uns caras aí inventaram e aí eu vou fazer também. Não, esse não é um motivo, né? Ou então, porque você acha que assim estará criando uma sala do século XXI? E aí tem uma crença também de que assim, por isso que eles vieram, quando eles vieram no Brasil, foram bastante questionados, porque há uma ideia de que fazer sala de aula invertida demanda muita tecnologia, e não, né? A tecnologia potencializa sem dúvida, mas a gente não depende apenas de tecnologia para fazer uma sala de aula invertida. Então, quando ele faz essa crítica, porque eu estou levando a sala para o século XXI, sobretudo pensando, porque muitos acreditam que uma sala do século XXI é uma sala tecnológica, e não é isso. Porque você pensa que assim estará na fronteira avançada da tecnologia, enfim, né, dentro disso que eu mencionei, porque você supõe que a inversão da sala de aula exime da obrigação de ser um bom professor, e aí essa é a coisa mais errada. Então, assim, na verdade, não te exime de ser um bom professor, te exige ser um excelente professor, porque, assim, vai te dar muito mais trabalho, né, e você vai ter que estar atenta a esses processos de construção individual, coletiva, de orientar a busca, enfim, é um processo além do que a gente está acostumada a perceber dentro das salas de aulas. E aí, porque você imagina que essa mudança facilitará a sua vida, em hipótese alguma, né? Sobretudo se você se dispuser a elaborar os seus próprios conteúdos, né? Que é o que eles propõem aqui também nesse livro. Então, se você se dispuser a fazer isso, você pode ter certeza que você vai ter muito trabalho durante um bom período de tempo. E aí, quais são os reais motivos, então, para a gente inverter uma aula? Segundo os autores aqui, né? Porque a gente está falando a língua dos estudantes de hoje, então, assim, e aí ele está falando quando a gente utiliza esses recursos mais audiovisuais, midiáticos, enfim, né? Então, assim, sobretudo agora com esse período remoto, eu percebi quanto o uso de podcast ele foi bastante potencializado. Então, assim, né? Você já percebe como os jovens têm, e aí acompanhando os meus alunos que estão aí fazendo estágio, acompanhando os alunos remotamente, como que quando o professor disponibiliza um vídeo ou um podcast, ele tem tido um retorno melhor, né? Ajuda os estudantes ocupados, então ele até brinca assim, né? Acaba que às vezes você está no caminho da escola, ou no caminho de casa, enfim, você dá conta de assistir ou ouvir um determinado recurso. Ajuda estudantes a enfrentarem certas dificuldades. Tem muitos
tem muitos estudantes que têm dificuldade de fazer pergunta dentro de sala de aula, que têm vergonha, medo de ser discriminado por uma pergunta, enfim. Então, você acaba contribuindo também, ou às vezes tem dificuldade de acompanhar o que o professor está falando, ou não tem atenção suficiente porque a turma é barulhenta. Então, quando ele está ali sozinho naquele momento, ele consegue captar melhor o conteúdo, né? Ajuda alunos com diferentes habilidades, porque a gente sabe que cada um aprende melhor de uma determinada maneira, e saber isso é fundamental. Então, assim, eu sei como eu aprendo melhor, então, assim, eu sei que, às vezes, o aluno, ele dá mais resposta quando ele está ali assistindo, ouvindo, vendo imagens correlacionadas, que ajudam ele a fazer enxergar as relações entre um conteúdo e outro. Cria condições para que os alunos pausem e rebobinem o professor. Essa parte eu acho ótimo, né, quando eles mencionam isso. Então, se eu estou assistindo um vídeo, não entendi o que o professor falou, vou lá, volto um pouquinho e repito quantas vezes forem necessárias até eu entender, né? Intensifica a interação entre aluno e professor, porque acaba que na sala de aula presencial eles vão ter um contato muito maior, porque não vai ficar só aquele momento em que o professor fala, então vai ter essa interação maior. Possibilita que os professores conheçam melhor seus alunos, né? Até porque uma questão específica aí das metodologias ativas e da sala de aula invertida, claro, fala da ideia de personalizar o ensino, né? Então, assim, quanto mais tempo eu tenho de poder circular ali, ainda que seja em pequenos grupos na sala de aula, ou atender o aluno individualmente, melhor eu conheço, melhor eu entendo como que ele vai aprender de uma maneira mais significativa, né? Aumenta a interação aluno-aluno, quando eu coloco eles para discutir naquele segundo momento, que é o do momento de pequenos grupos, né? Faz essa diferenciação de ensino, porque eu estou ali atenta realmente à dificuldade dos alunos. Muda o gerenciamento da sala, óbvio, né? Muda a maneira como conversamos com os pais dos alunos, e aí tem que mudar mesmo, né? Os pais têm que entender a mudança nessa dinâmica e entender que, na verdade, aquele padrão que a gente tem, né, do aluno só fazer o dever de casa, resolver os problemas, aquilo vai mudar. Então, é uma outra forma de estudar. Aí tá falando aqui de educar os pais, enfim, já tô acabando, tá? E aí, como inverter a aula, né? Então, assim, algumas formas possíveis, né? Você criar o seu próprio vídeo, disponibilizar um vídeo que você acha interessante, que já esteja pronto na internet, você produzir o seu podcast ou disponibilizar um podcast que já esteja pronto, entregar textos, né, para os alunos de referência, para eles lerem, indicarem. Os próprios livros didáticos podem servir como base para isso, ou então orientar pesquisas, né, que eles façam pesquisas iniciais em casa, seguindo com aquele protocolo de anotar as dúvidas, fazer um resumo do conteúdo, né, e isso tudo nesse momento que ele está ali em casa, fazendo o seu, com todas as aspas aí, o seu dever de casa. E aí, assim, né, o que fazer em sala de aula depois que eles assistir esse conteúdo? Os autores, eles acabam apresentando possibilidades para diferentes áreas. Aí ele coloca aí no jogo das ciências humanas, letras e linguagem, de uma maneira geral. Eles falam o seguinte: os professores de ciências sociais relatam que usam o tempo extra para discutir os eventos em curso, à luz dos vídeos instrucional da noite anterior. Outros estão tendo condições para se aprofundarem na análise do documento original. Dessa forma, há mais tempo para debater, discursar, para se autodefender em tribunais por si, para debater o que os alunos estão aprendendo com mais profundidade, sem recear que uma conversa densa seja interrompida por uma campainha. Tem-se mais tempo para escrever, e ainda mais tempo para analisar e discutir os trabalhos uns dos outros. E aí, eu acabei minha apresentação aqui, deixa eu só... E aí foi lendo isso, assim, e tomando um pouco de pé dessa discussão que eu resolvi testar, assim, né? Então, nas aulas de metodologia, a gente faz essa discussão, enfim, faz discussão sobre todas as abordagens metodológicas, finaliza com a metodologia ativa, o foco na sala de aula invertida, a gente produz recursos didáticos,
pensando, porque assim, não é simplesmente produzir um vídeo, porque não pode ser qualquer vídeo, tem que ser um vídeo que traduz o conteúdo, mas sem entregar o que é importante de ser feito em sala de aula. E aí, esse é o ponto mais difícil, assim, porque os alunos têm que pensar em roteiro, e aí, quando eles produzem vídeos, eles ficam muito preocupados de já não traduzir aquilo para a realidade para os alunos, né? Então, é um desafio também, por isso que é trabalhoso. Então, eu tenho alguns exemplos aqui, os alunos deixam os vídeos com a gente, disponibilizado, coloco no site lá do grupo, mas enfim, cada um é muito legal, porque assim, você vê o mesmo tema sendo tratado de diferentes maneiras, assim, cada um com as suas particularidades, e é muito bacana. Eu lembro que na primeira turma que eu trouxe a proposta, o pessoal me xingou, contaram depois, né, que me tinham me xingado. E aí, final do ano agora, eu recebi um feedback de uma aluna que estava nessa turma, ela já formou, já atua como professora na rede, e aí no meio dessa confusão toda de ensino remoto, ela falou assim, Rafa, eu fiquei tão brava com você na época, porque eu achei aquilo tão difícil de pensar um roteiro, de pensar em imagem, de pensar como que eu ia dialogar com o aluno, e agora eu estou te agradecendo tanto, porque está me ajudando tanto a trabalhar com essa modalidade aí do ensino remoto, porque assim, eu estou conseguindo ir para além do que os materiais que o Estado está oferecendo, né? E aí aquela ideia, assim, ela está conseguindo, na verdade, personalizar o conteúdo para a turma que ela está dando aula. Ela está entendendo a necessidade da turma e está conseguindo produzir os recursos para isso. É fácil? Não é, mas acho que, assim, talvez valha a pena, sabe? Para nós de sociologia que temos 50 minutos de aula, talvez valha a pena tentar, pelo menos. É isso. Desculpe se eu passei o tempo, Cristiano. Rafaela, agradeço pela sua exposição, né? Então, a gente vai abrir agora uma roda de conversa. Eu vou parar a gravação aqui.